Então, continuando a ler o livro A Peregrina da Paz, capítulo 12, O Caminho de uma Peregrina. Observe que aquele que faz um ato indigno, na verdade está psicologicamente enfermo, devendo ser considerado com tanta compaixão como o que está fisicamente doente. Lembre-se de que ninguém pode feri-lo exceto você mesmo. Se alguém lhe faz algo vil, essa pessoa se prejudica. Você não é realmente afetado, a menos que se sinta ressentido ou com raiva e faça também algo vil em troca. Considero-me uma servidora trabalhando na causa das dificuldades, nossa imaturidade. Apenas uma reduzida minoria está disposta a trabalhar na causa. Para cada pessoa que trabalha na causa, há milhares que trabalham nos sintomas. Bendigo que estão trabalhando a nível exterior para acabar com os sintomas, mas continuo principalmente trabalhando a nível interior para eliminar a causa. É justamente porque a maioria das pessoas não encontrou seu propósito e função que experimenta uma dolorosa desarmonia em seu interior e, em consequência, o corpo da humanidade se dirige ao caos. A maioria de nós peca muito mais por omissão do que por ação. Enquanto o mundo perece, vamos por nosso caminho, sem propósito, sem entusiasmo, dia após dia. Em meu trabalho, elegi o enfoque positivo. Nunca estou protestando contra algo. Ao contrário, manifesto-me sempre a favor da vida harmoniosa. Aqueles que se manifestam a favor apresentam soluções. Aqueles que se manifestam contra, usualmente se aferram no que está mal, recorrendo ao julgamento e à crítica e algumas vezes, inclusive, às vaias. Evidentemente, o enfoque negativo tem um efeito nocivo na pessoa que o usa, enquanto que o enfoque positivo traz benefícios. Quando se ataca algo ruim, a maldade é mobilizada, mesmo que estivesse fraca e desorganizada anteriormente. O ataque, em consequência, lhe dá validade e força. Quando não há ataque, em seu lugar boas influências são trazidas para resistir à situação, o mal não só tende a desvanecer-se, como que aquele que faz o mal predispõe-se a ser transformado. O enfoque positivo inspira, o negativo provoca violenta. Desculpa. O enfoque positivo inspira, o negativo provoca raiva. Quando a gente se enraivece, atua de acordo com seus instintos mais baixos, frequentemente violenta e irracionalmente. Quando a gente se inspira, atua de acordo com seus sentimentos mais elevados, sensata e racionalmente. Além disso, a raiva é passageira, enquanto que a inspiração, algumas vezes, tem efeito por toda a vida. É interessante elas pondo isso, né? Que a gente costuma levar sempre para o lado da influência, né? Ah, você abriu porta, você se desequilibrou, deixou as vibrações desequilibradas tomarem conta de você. E uma coisa até que estava sendo discutido na leitura de ontem, né? Esse hábito, né? De não assumir que você é o criador do teu bem e do teu mal, mas sempre quando a coisa der errado, buscar uma culpa externa, né? Já começa culpando, querendo achar um culpado, né? E sempre é externo. E essa coisa de que tá tudo, como ela coloca, assim, tranquilamente, está tudo dentro de você. Claro que tem as vibrações que influenciam, em que a gente pode se perder ou entrar em êxtase, mas aquilo que a gente manifesta não é simplesmente porque alguém fica soprando no nosso ouvido, não. É porque faz parte da gente. Então, a gente vive o tempo inteiro, como falam, né, vigilante, né, tentando manter um caminho reto, um caminho equilibrado, mas quando a gente tem raiva, a gente vê isso todos nós no dia a dia, né? Ninguém mais pensa, ninguém se controla e bota tudo para fora.
E não bota para fora simplesmente porque o mundo ao seu redor se aproveitou da tua distração e te encheu de ideias ruins. É porque essas ideias são suas mesmo. A gente é constantemente movido pelo bem e pelo mal que a gente produz. Só que com o trabalho que a gente tenta fazer com nós mesmos, né? E aí ela reforça isso, ela tenta minimizar os efeitos externos, mas a causa ela sabe que é interna, ela tem que trabalhar interiormente, né? Que é tão falar da reforma íntima, você se entender, se compreender e trabalhar para você melhorar. E então isso a gente tem que assumir e aceitar. O mal e o bem que a gente faz pode até ter a insinuação nos feito lembrar daquilo, mas a gente faz porque faz parte da gente. Essa coisa de botar a culpa sempre nos outros, inclusive na espiritualidade desarmonizada, é falta de coragem de assumir o quanto a gente precisa ainda trabalhar. Há um critério através do qual podemos julgar se o que estamos pensando ou o que estamos fazendo é ou não adequado para nós. O critério é: trouxe-lhe paz interior? Se não trouxe, algo está errado com isto. Assim, continue buscando. Se o que faz lhe trouxer paz interior, fique com o que acredita que é adequado. Quando encontramos a paz dentro de nós mesmos, tornamos-nos o tipo de pessoa que pode viver em paz com os demais. A paz interior não se encontra permanecendo na superfície da vida ou tentando escapar da vida de qualquer maneira. A paz interior se encontra enfrentando a vida cara a cara, resolvendo seus problemas, aprofundando sob a superfície tanto quanto possível para descobrir suas verdades e realidades. A paz interior chega quando se adere estritamente às bem conhecidas leis da conduta humana, tal como a lei de que os meios determinam um fim, que somente um bom meio pode alcançar um bom fim. A paz interior chega através da renúncia à vontade pessoal, aos apegos e aos pensamentos e sentimentos negativos. A paz interior chega através do trabalho pelo bem-estar de todos. Somos todos células do corpo da humanidade, todos nós no mundo. Cada qual tem uma contribuição a fazer e saberá em seu interior qual é esta contribuição. E ninguém pode encontrar a paz interior exceto trabalhando, não de uma maneira centrada em si mesmo, mas em favor de toda a família humana. Aqui deixa eu fazer um outro adendo, que é uma coisa que eu comecei a trabalhar e a discutir aqui de uns tempos para cá, essa coisa do... Você não encontra o caminho se afastando do que você acha que está errado. É você vivenciando tudo isso e tendo a compreensão de que você está entendendo o que está acontecendo, que você está trabalhando para ajudar aqueles que você acha que estão num rumo diferente. Quando ela diz aqui no final, e ninguém pode encontrar a paz interior exceto trabalhando, é exatamente a questão, né, que eu tenho falado ultimamente, a coisa do simplesmente livrar-nos do mal. Não é afastando você das complicações, das atribulações do dia a dia que você vai evoluir. É enfrentando as dificuldades e vencendo-as com paz no coração, com tranquilidade, com humildade. E isso você só aprende, só tem certeza que venceu aquilo vivenciando. Você se afastar de algo que te incomoda ou que te estimula a realizar uma ação, vamos botar, menos digna ou menos elevada, não prova, não te diz absolutamente nada. Você simplesmente fugiu da luta.
e aquilo não te incomoda porque não chega perto de você. Mas você realmente tem certeza que aprendeu, que a tua consciência evoluiu, que você venceu aquela determinada quesito? Quando você está no meio dele, aquilo não te afeta. Então, isso é uma coisa que também a gente tem que trabalhar com a nossa mais profunda conscientização, que não é se afastando dos problemas que eles são resolvidos. Eles são transportados para outra época apenas. Para resolver, seja o que for, a gente tem que estar ali, como ela diz, mostrando a cara, enfrentando. Então, você quer ajudar espíritos desorientados ou desarmonizados a encontrarem um caminho melhor, não é você se mantendo distante deles, vivendo no paraíso, eles nas sombras, e esperando que alguém resolva esse problema, pedindo que alguém vá lá e resolva o problema deles. Se você quer fazer parte da solução, você tem que ir lá nas sombras e conversar com eles, acolher eles, mostrar que as diferenças entre vocês de fato não existem, que é só a maneira de ver diferente. E isso vale para qualquer coisa na nossa vida. Não se vence um problema, não se resolve, não se cresce fugindo das dificuldades e dos problemas. É estando no meio delas, é enfrentando cara a cara, olho no olho. Assim você entende o que está acontecendo, assim você se fortalece e assim você consegue realizar aquilo que você precisa. Obrigada, Silvio. Pensamentos para meditar. Não se vislumbra a luz sem percorrer o caminho. Não se pode obtê-la de alguém, nem se pode dá-la a alguém. Deem simplesmente quaisquer dos passos que lhes pareçam mais fáceis, e quando derem alguns, ser-lhes-á mais fácil darem os outros, ou darem outros mais. Quando conhecemos nossa parte no esquema das coisas, no plano divino, nunca existe um sentimento de insuficiência. Sempre lhe serão dados os recursos para qualquer situação, para qualquer obstáculo. Não há tensão, sempre há segurança. Quando estamos em constante comunicação com Deus, há um fluir permanente desde dentro. Jamais existe a dúvida, conhecemos nosso caminho. Nós nos convertemos no instrumento através do qual um trabalho é feito, por conseguinte, não temos o sentimento de lucro pessoal. A vida espiritual é a verdadeira vida. Tudo mais é ilusão e engano. Unicamente os que estão apegados a Deus são verdadeiramente livres. Somente aqueles que vivem de acordo com a luz mais elevada vivem em harmonia. Todos os que atuam movidos por suas motivações mais elevadas convertem-se em uma força para o bem. É claro que muitos serão visivelmente beneficiados, porém os resultados nunca devem ser buscados nem desejados. Cada coisa correta que façam, cada palavra boa que digam, cada pensamento positivo que tenham, surte um efeito. Ver como a coisa é intuitiva. Ela fala de vários conceitos que a gente vê na literatura, digamos, mais espírita raiz. E os conceitos dela são exatamente os mesmos, mas vistos de outra forma. Se ela não fala aqui, momento algum, em mundo espiritual, em reencarnação, nada disso. Mas os conceitos básicos do que deve ser feito, ela tem todos transbordando das palavras, pensamentos, gestos, atos, do dia a dia dela. Então, quando ela fala aqui que a vida espiritual é a verdadeira vida, ela já se conscientizou de uma coisa que para ela é uma realidade indiscutível,
que deveria ser uma realidade indiscutível para todos nós. Mas a imensa maioria ainda tem, mesmo alguns que professam essa ideia, um apego enorme às coisas da terra. Não é simplesmente negar a nossa vida encarnada, deixar a coisa seguir sem importância. Não é isso. Ela é fundamental e a gente deve aproveitar e gozar tudo que a gente puder de cada vez que a gente encarna. Mas entender que não é aqui o nosso principal foco. Não querer permanecer a todo custo agarrado à terra. Entender que a vida segue um ciclo normal como tudo no universo. Os planetas, eles nascem, se desenvolvem, alcançam um ápice, depois entram num processo de declínio e voltam ao próprio universo, né, se desfazendo, explodindo, dando origem a outras estrelas, que é o processo exato de vida que o ser humano vive. Todo mundo aqui, sem exceção, e não só o ser humano, tudo que existe na Terra passa pelo mesmo processo que é comum a todo o universo. Você nasce, se desenvolve, atinge um ápice e depois entra num processo de transformação, que alguns acham extremamente negativo, mas que é o caminho natural, que não é uma decrepitude negativa, é o desgaste natural, até que você chega ao ponto de deixar a Terra, retornar ao mundo espiritual, continuar a tua caminhada, e talvez mais tarde volte à Terra para cumprir outras etapas desse processo. Mas o que se faz? As pessoas não querem desencarnar, as pessoas não querem envelhecer, se prestam a soluções mágicas, achando que se mantêm jovens, quando a juventude está na mente. Quando se brinca, né? Se brinca muito, não deixou a quinta série, esse aí nunca abandonou a quinta série. A juventude, a criança que há em todos nós, porque perante tudo que a gente tem que entender do universo, nós somos crianças que talvez não tenhamos entrado nem no jardim de infância ainda. A gente em termos de conhecimento do universo, talvez a gente não tenha nem aprendido a ler. É achar que aqui é tão importante que a gente tem que manter a mentalidade jovem, a sua juventude, não no seu íntimo, mas para os outros verem o externo. Que você tem que viver 100 anos aqui, mas sem aprender nada. Isso é mais uma coisa que a gente precisa aceitar. Nós somos passageiros. E os nossos corpos, independentes das nossas mentes, que podem continuar e continuarão aguçadíssimas, o nosso veículo físico, ele segue uma lei de universo, de evolução, que é um pico e depois uma decadência. Aceitar isso naturalmente. Então as pessoas se revoltam porque a memória falha, porque não consegue mais fazer tal movimento, porque cansa mais rápido, por causa disso, por causa daquilo. Isso é natural. Ninguém precisa se entristecer, se enraivecer, ter ódio da velhice, como eu vivo ouvindo, dizer que nunca quer ser velho. Já vi até o absurdo. Prefiro morrer jovem do que chegar velho. É como chegar no fim de uma maratona e receber o seu prêmio. A gente precisa entender que o que a gente chama de morte, como dizia o Milan Kundera,
A lagarta chama de borboleta.